Então, já vou começar a gravar aqui. Vamos ver quem mais vai entrar na aula aqui. Mas aí, provavelmente, o pessoal está esperando eu mandar o código lá, né? Porque acho que tem preguiça de entrar no coisa. Bom, então... Deixa eu pegar alguns exercícios aqui. Kennedy, falando sobre a avaliativa, parece que o senhor errou uma questão, no resultado de uma questão lá que o senhor tinha mandado no. Não, eu esqueci de mudar lá as alternativas. O senhor vai Tá em mudar e VAX, mandar. né? É de matemática, não Oi? é? É de Aham. matemática, né? Eu É. esqueci de mudar. Porque assim, eu pego uma e eu vou digitando por cima das outras provas, né? Eu faço uma cópia delas e vou digitando por cima das outras para pegar a mesma configuração. Acabei que eu não mudei. Eu vou mudar e aí eu vou estender o prazo até sexta-feira para vocês. Eu vou mudar lá. Vou entrar no formulário lá e dar uma arrumadinha lá. A Bianca até me mandou, mas eu não tive tempo de mudar lá ela. Fiquei até ontem preparando essas aulas, mandando para vocês aí essas coisas da escola que eu tenho que mandar. Acabei que nem consegui fazer nada. Então por isso que eu não modifiquei ainda, mas eu vou entrar lá hoje, vou acessar lá e vou mudar. Eu Beleza. vou até aproveitar agora e já vou mandar os exercícios da aula para vocês. Quer dizer, na verdade, assim, não vou mandar exercício para vocês porque hoje a gente não vai ter exercício extra, tá? O exercício de hoje vai ser justamente quando a gente acabar aqui a aula, eu vou lá rapidão e mudo. Então, só para gente rever aqui, o processo é o seguinte: eu quero que vocês peguem um plural. Eu vou estar. Estou falando agora aqui, mas vou deixar para falar no final da aula e mandar no grupo lá a informação para não ficar. Que aí algumas pessoas podem acabar não vendo aqui, e, ou vendo, não ouvindo, né? Porque vai estar participando, né? Mas aí no final da aula eu converso com vocês aqui nessa chamada aqui. E aí mando no grupo também reiterando, né? Reafirmando sobre sobre isso daqui, tá? Sobre o que a gente vai conversar aqui no final da nossa videochamada aqui, sobre o plural, tá? Pontuação de vocês e, claro, vocês se preparem para a prova. Então vamos, sem mais enrolação aqui, vamos pegar aqui exercícios sobre resistores, tá? Lembrando que nós vamos ter aí na prova alguns conteúdos, já mandei para vocês, e um desses conteúdos é justamente os resistores em série, os resistores em paralelo, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos para a gente estar fazendo e depois eu quero que vocês, claro, estudem, se esforcem aí, porque, como vocês sabem, por mais simples que seja, as coisas não são tão simples assim, né? Na prática, elas acabam se tornando um tanto quanto difíceis de serem feitas aqui. Vamos lá, vamos começar por este exemplo aqui. Deixa eu pegar aqui a imagem aqui para vocês verem. O exemplo que a gente vai fazer esse daqui, de resistor em série, tá? Olha só. Um resistor de 5 ohms, esse resistor 1 aqui, ó, e um resistor de 20, o resistor 2,
eles são associados em série, tá? Visivelmente aqui, visto aqui. E a essa associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Letra A. Qual que é a resistência equivalente da associação? Bom, para a letra A, a gente tem que, claro, calcular individualmente para cada um deles, mas a gente tem que perceber o seguinte: existem duas formas de nós associarmos os resistores, em série e em paralelo. Em série, quando os resistores estão em série, a resistência equivalente do sistema é só você somar as duas resistências. Então fica 5 mais 20, que é igual a 25. Ou seja, a resistência equivalente dessa associação é 25 ohms, tá? E é simples assim mesmo, tá, gente? Resistências em séries, a gente soma as resistências, tá? Item B, a gente tem que fazer o quê? No item B, ó. Qual é a intensidade da corrente da associação? Lembre-se um detalhe muito importante. Quando pede da associação inteira, aí nós vamos utilizar essa formulazinha aqui, ó. U é igual a R, tá? Vezes I. Só que esse R que aparece aí para a gente utilizar não é qualquer R, é a resistência equivalente, tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Já que eu quero calcular o I, eu vou passar o R dividindo. Então, o I é igual a DDP, tá? Total, sobre a resistência total, que seria resistência equivalente. Nesse caso, 100 dividido para 25. Portanto, a corrente vai ser 4 amperes, tá? Porque 100 dividido para 25, 4. Pronto. Chegamos, então, ao final aí da resolução do item B, que é calcular a intensidade da corrente. E para calcular o DDP em cada resistor? É simples. Em cada resistor, ó, como está indicado na figura aqui, resistor 1 e resistor 2, então nós temos que calcular a DDP 1 e a DDP 2. Como que a gente calcula isso? Bem simples, ó, é resistência 1 vezes a corrente 1, e aqui embaixo a resistência 2 vezes a corrente 2. Aí a gente tem que lembrar de um detalhe muito importante. Primeiro, visivelmente, as resistências são 5 e 20. Ó. 5 aqui para o primeiro e 20 aqui para o segundo. Aí vocês poderiam pensar assim, mas professor, beleza. E quanto que vai valer a corrente? Que essa não está aparecendo. Aí a gente tem que lembrar de um dos fatores mais importantes no estudo de resistências em séries, tá? Quando os resistores estão em série, a gente precisa lembrar que a corrente em cada resistor é igual e é igual à corrente total, ou seja, em ambos os casos vai ser multiplicado por 4. Portanto, 4 vezes 5, 20, 20 volts, e 4 vezes 20, 80. 80 volts aí para cada um. Então, lembrem-se, resistores em séries, tá? A resistência equivalente a gente soma, e a resistência 1 é igual à resistência 2, que é igual à resistência, ou melhor, corrente 1 é igual a corrente 2, que é igual à corrente total do circuito, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente aqui quando o resistor está em série, tá? Isso não é verdade quando os resistores estão em paralelo. Resistores em paralelos é uma outra configuração aí, então muito cuidado ao afirmar algumas coisas, tá? Mas em série é isso que está escrito aí para vocês, tá bom? Então esse é o nosso primeiro exemplo de resistores em série. Bem tranquilo, né? Essa ideia, né? Que seja bem tranquilo, bem simples aí da gente analisar. Só um detalhe importante, tá, gente? Ó, aqui é como se a gente dividisse ao meio, tá? Aí nós vamos ter a DDP nesse ponto e a DDP nesse ponto aqui, dividindo a DDP em dois pontinhos distintos aí para o nosso cálculo, tá bom? Deixa eu ver agora um outro exemplo. Ok? Na verdade, eu vou mandar para vocês aqui dois exemplos aqui bem parecidos com esse daí, tá? Só não vai ter o desenho, tá bom? Dois exemplos aqui, tá? Eu vou mandar lá no grupo agora para vocês observarem lá, ok?
ok? Certo? Na verdade, deixa eu ver aqui. Todo mundo já. Vocês. Cauã, todo mundo entrou no grupo que a gente criou? Sim, coloquei todo mundo. Como que tá o nome do grupo? O mesmo nome que eu acho que tá do. Que tá todos os professores, por isso que eu achava melhor mudar o nome que tá todos os professores, colocar QI segundo ano. Caso eu quiser fazer isso. Tá, depois eu vou mudar. Porque eu tava pensando em mandar essa atividade lá no segundo grupo. É que eu não tô achando Você quer que aqui. mude o nome do grupo? O dos professores eu acho melhor mudar o que tá os professores, né? Calma aí, deixa eu ver se consigo mudar aqui. Eu vou mudar aqui, eu já tô nele aqui. Eu já mudo aqui. Pronto, mudei. Manda uma mensagem aí no grupo que você criou, que eu não tô achando. Calma aí, vou mandar aqui. Clarissa mandou aí mensagem aí, eu acho. Ah, tá, mas o nome tava diferente. Deixa eu mandar aqui a atividade, ó. Que pelo menos não fica cheio de coisa lá e vocês não perdem aqui, tá? Aí, Cauã, eu vou pedir para você fazer o seguinte: bloqueia todo mundo, deixa só os administradores mandando mensagem lá no grupo, para não ficar muita gente mandando, tá? O senhor administrador. Pois é, pode mandar aí. É porque eu não. Enquanto isso, eu tô pegando um outro exemplo aqui. Aí você bloqueia lá todo mundo, deixa só você falando, Tá, tá bom? beleza. Vamos lá. A gente vai fazer agora uma questão que envolve potência, tá? Uma questão que a gente vai aplicar o conceito de potência, na verdade, mais explicitamente potência máxima para resolver um probleminha aí associado ao circuito elétrico, tá? Então vamos lá. Olha só, existe só pedir para o Cauã bloquear lá, gente, só para não é tirando vocês, é só para a gente ter só assim, só as mensagens referentes às atividades, para não sobrecarregar o grupo. E aí as pessoas que, por exemplo, não prestaram atenção ou não assistiram a aula, perder essa informação de atividade, tá? Essa atividade aí, ela não vai valer ponto, é só uma dica aí para vocês, né, se prepararem para a prova. Então, uma outra questão que a gente vai fazer aqui é a seguinte, ó. Um resistor de resistência 121 ohms, essa é a resistência elétrica, tá? Tem dissipação nominal de 100 watts. O que é uma dissipação nominal? Ele, então, dissipa uma potência, né? Vamos colocar assim, como se ele consumisse 100 watts de potência na instalação elétrica, tá bom? Nesse circuito elétrico, o que acontece? Vocês devem se deparar na casa de vocês que deve ter uma caixinha com vários disjuntores, com várias chavezinhas de ligar e desligar, em que se você aciona, por exemplo, uma, você desliga a corrente elétrica do banheiro. Outra você desliga a corrente elétrica da sala, no outro do quarto, no outro do ar-condicionado e assim por diante, tá? Isso é feito para que, digamos assim, você tenha um controle maior de cada ambiente da sua casa, tá? As casas mais antigas pode ser que não tenha, mas as mais novas, geralmente o pessoal já tem isso aí na casa, tá? Ou, geralmente, talvez não tenha para economizar um pouco de dinheiro, porque gasta muito fio, né? Você tem que levar tudo para um canto só. Mas a ideia aqui é o seguinte, ó. A pergunta é assim, ó, qual que é a DDP máxima a qual ele poderá ser ligado, né? Qual é a DDP máxima que é esse resistor de 121 ohms que tem dissipação de 100 watts pode ser ligado. Então a gente vai calcular a potência máxima. A representação desse circuito é basicamente o seguinte, ó.
Então, nós temos aqui o resistor, tá? E aqui no qual a gente poderia representar da seguinte maneira, tá? Digamos que isso aqui é a tomada, ó. Isso aqui é a tomada no qual ele está conectado. Aqui é o resistor de 121 ohms, tá? Seria o nosso R. E aí nós sabemos que junto daquele ADDP que a gente quer encontrar, qual que é a ADDP máxima, a gente tem então aqui uma potência associada a ele que é de 100 watts, uma potência nominal. Então vamos lá. Como que a gente vai calcular então o valor da DDP máximo? Bem simples, a gente vai lembrar do seguinte, ó, potência, fórmula de potência. A potência é a DDP ao quadrado dividido pela resistência. Existe só essa fórmula aqui? Não. Existem várias outras. DDP é U vezes I, tá bom? A DDP é R vezes I ao quadrado e a DDP é U sobre, na verdade, R quadrado. Ó, a gente não vai usar a primeira fórmula, por quê? Porque na primeira fórmula a gente não tem informação do I. A gente tem o U, melhor, a gente tem o P, mas não tem o I. Na segunda, a gente tem a resistência, a potência, mas não, a gente aqui não tem o U, a gente quer encontrar o U, então não faz sentido usar a segunda fórmula. E a terceira é que a gente vai utilizar porque a gente tem a potência e a resistência. Então é bem simples, ó. Eu quero saber o U. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou passar o R multiplicando. Então o U ao quadrado é igual a potência vezes a resistência. E agora eu vou passar a raiz quadrada. Então a DDP vai ser a raiz quadrada, né? A DDP máxima, que é o que a gente quer encontrar, é a raiz quadrada da potência vezes a resistência. Depois que eu arrumo isso aqui, basta eu substituir, né? As minhas expressões. É a raiz quadrada de 100 watts vezes 121. É só a gente lembrar o seguinte, ó, aqui eu nem vou multiplicar, porque vai ser mais simples a gente calcular da seguinte maneira. Ó, raiz quadrada de 100 é 10, e raiz quadrada de 121 é 11, porque 11 vezes 11 dá 121. Então vai multiplicar o 10 vezes o 11, que vai dar 110 volts. Então isso aqui é a DDP máxima no qual esse resistor ele pode ser conectado, tá? Então aí a gente calculou o DDP máximo. O segundo ponto, tá? A gente no segundo ponto, não, na letra B, ele pede para a gente calcular a corrente máxima. Ó, para a corrente máxima, a gente pode utilizar, ó, ou a primeira fórmula ou a segunda. Ou a fórmula que tem a DDP, ou a fórmula que tem a resistência. Mas aqui também, né, sem perda de generalidade, a gente pode utilizar a fórmula da primeira lei de Ohm, né, que é bastante útil, a gente tem usado bastante ela. A DDP é a resistência vezes a corrente, tá? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que corrente vezes DDP sobre a resistência. Só passar a resistência dividindo. Nós já temos a DDP e temos a resistência. Ou seja, a corrente máxima que passa aqui nesse circuito é qual? Ela é 110 dividido por 121. Tá? Se você calcular que 110 dividido para 121, vai dar aproximadamente aqui 0,90 amperes, tá? Então 0,90, 0,91, mais ou menos aí amperes. Se colocar maior que o número, vamos colocar 0,91 amperes aqui de aproximação, tá bom? Então essa é a corrente aproximadamente máxima aqui, tá? Corrente máxima aproximada desse circuito, tá? Uma observação importante é que, geralmente, quando nós temos essa configuração aqui, fica a especificação do produto no qual tem esses dados aqui, fica da seguinte maneira. 100 watts, né, porque é 100 watts de potência, tá? E 110 volts. Então, geralmente coloca assim, tá? Aqui potência e aqui DDP, aqui é tensão elétrica, tá bom? Então, geralmente fica colocado dessa maneira aí, essas relações. Alguma dúvida, pessoal? Oi? Não, professor. Bem tranquilo, né? Eu espero que sim.
Eu espero que seja tranquilo assim. Mas é bem simples, tá, gente? Não tem muito segredo. É só você prestar atenção nas fórmulas e, claro, a, ter digamos assim, ter a noção de substituir corretamente cada coisa. Aí a gente precisa lembrar, ó, primeiro, que toda vez que tem esse símbolo aqui, ó, o ohm é resistência, se tiver o W de watts é potência, se tiver o V de volts é DDP, tá? E se tiver o A de amperes é corrente elétrica, o I, tá? Então, cada uma delas possui uma grandeza diferente associada, tá? Cada variável representa uma grandeza diferente, tá bom? Então, eu vou deixar lá uma outra atividade aqui para vocês fazerem, tá? Com a mesma característica desse segundo exemplo, tá? Vou mandar lá no grupo. Deixa eu abrir aqui. Que tem essa mesma. É do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito. Então vamos lá. Próximo passo. Agora a gente vai ver alguns exemplos de, pelo menos um exemplo, né, por causa do tempo, de resistores em paralelo, tá? Então a gente vai ver agora um de resistor em paralelo, tá bom? Que é bem tranquilo, não é tão complexo assim. Dá um pouco mais de trabalho, porque resistores em paralelo, geralmente nós precisamos calcular o MMC, tá? Então deixa eu pegar uma aqui. Então aqui nós temos, tá? Deixa eu apagar essa parte aqui. Vamos lá. Aqui a solução aqui eu vou mostrar para vocês como que faz passo a passo. E vamos para a solução. Então nós temos uma associação de resistores aqui em paralelo, tá? Então olha só, um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelos e a associação aplica-se a um DDP de 100 volts. Letra A, qual que é a resistência equivalente? Bom, então nós precisamos lembrar que a resistência equivalente dele vai ser dada por essa fórmula aqui, ó. 1 sobre a resistência equivalente, ela é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 sobre a resistência 2. Só que eu mostrei para vocês em aulas anteriores que ao invés de utilizar essa fórmula para calcular depois o MMC, nós vamos, quando for somente 2 resistores, nós utilizamos essa outra fórmulazinha aqui, ó. Em cima é a multiplicação dos resistores, embaixo é a soma dos resistores. Então é só somar aí os resistores aqui. E aí, a fórmulazinha aqui é essa aqui, ó. Em cima vai ficar 5 vezes 20, embaixo vai ficar 5 mais 20. Ou seja, a resistência equivalente aqui vai ser 100 dividido para 25. E 100 dividido para 25 é 4. Então, a resistência equivalente desse circuito aqui é 4 ohms. Aqui é interessante porque significa, tipo, basicamente o seguinte: se a gente coloca, por exemplo, uma televisão e, sei lá, o celular para carregar na mesma tomada usando aqueles T, né, aqueles adaptadores em forma de T, você não perde resistência elétrica, né? As resistências não aumentam, na verdade, elas ficam aí com uma associação bem interessante, né? Então, ele não aumenta a resistência elétrica, o que ocasionaria, nesse caso, um aquecimento do fio, tá? Então, não acontece isso. Por isso que dificilmente você vê aqueles T queimando, né? Eu, particularmente, nunca vi. Só com mau contato. Mas não porque sobrecarregou a tomada. Mas vamos lá. Bola para frente. Letra A, resistência equivalente. Bem simples, tá? Basta utilizar a fórmula e multiplicar e somar. E depois simplificar o resultado, tá? O segundo passo é calcular a intensidade da corrente em cada resistor, que tem que ser bem cuidadoso, ó, em cada resistor. Então, como que a gente faz isso?
A gente vai usar a primeira lei de Ohm. Tá? A primeira lei de Ohm, U é igual a R, I. Só que a gente quer saber o valor de quem? Do I. Ou seja, nós vamos aplicar a segunda lei de Ohm, primeira lei de Ohm da seguinte maneira. U sobre R, tá? Só que aqui a gente tem que lembrar o seguinte, ó, a resistência, a intensidade da corrente 1 é a DDP1 sobre a resistência 1. E, obviamente, né, a corrente 2 vai ser a DP2 sobre a resistência 2. Só que nós não sabemos quem é o 1 e nem o 2. Não sabemos. O R1 e R2 a gente sabe. Só que aqui a gente tem que lembrar do seguinte, ó, a DDP em circuitos em paralelos, ele vai ser a mesma para ambos, ou seja, tanto no primeiro resistor quanto no segundo resistor, a DDP é igual a 100 para esse exemplo, tá? Por que que isso acontece? Porque em resistores em paralelo, a DDP é a mesma para ambos. Lembrando que em série, o que é igual para ambos é corrente. Em paralelo, o que é igual para ambos é DDP. Então aqui a gente calculou, agora é só dividir. Tá? No I1 vai ser 100 sobre 5, o resultado vai dar 20 amperes. E no I2, a corrente total vai ser, a corrente no I2 vai ser 100 dividido para 20, 5 amperes. E a gente chegou aí à solução no item B. E no item C, ele pede qual que é a associação qual que é a corrente na associação, ou seja, quanto seria a corrente total, né? Tem duas formas simples de calcular. A primeira é nós utilizamos a primeira lei de Ohm, tá? Só utilizar a corrente, a DDP total, que é 100, e dividir pela corrente equivalente, que é 4. O resultado vai dar 25. Ou, como a gente já calculou no item C aqui, o 1 e o 2, basta a gente somar 20 mais 5. Também o resultado é o mesmo, tem que dar o mesmo, porque se der diferente é porque alguma coisa está errada, tá? Então a gente pode optar aqui por fazer dessas duas formas diferentes, tá? Alguma dúvida, pessoal? Bem tranquilo, né? Aí eu vou pegar mais um exemplo e colocar aí para vocês fazerem, tá? De resistência em paralelo agora, para vocês fazerem também aí e estudarem, claro, né? E se prepararem para a nossa prova na semana do dia 25, tá? Então, deixa eu só mandar aqui para vocês. Pronto. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, tá? Não saiam ainda. Deixa eu parar gravar aqui e fazer chamado com vocês, tá?